Oi, pessoal, tudo bom? Sérgio Artenberg aqui da Cena Digital. Hoje nós vamos falar da transformação digital na Aramis. E para isso, eu trouxe o Vinícius Ferraz, CIO da empresa. Vinícius, obrigado aí por ter você aqui com a gente. Oi, Sérgio. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder participar da série e compartilhar as coisas com todos os seus ouvintes. Muito obrigado. Bom, o Vinícius ele é natural de São Paulo, formado em engenharia de computação e tem MBA em gestão estratégica de TI. Ele passou pelas empresas Rodia, que hoje faz parte do grupo Solvay, e Whirlpool. E está na Aramis há aproximadamente 2 anos e meio, liderando a TI e, recentemente, o e-commerce da empresa também. A Aramis ela foi fundada em 95, né, e está completando 25 anos de existência esse ano. Atualmente é uma das maiores do segmento de moda masculina e desde 2014 é liderada por Richard Stad. Ela possui 90 lojas em todo o Brasil, entre lojas próprias e franquias, além de presenças em outlets, e-commerce e nas principais multimarcas do país. Bom, Vinícius, eu gostaria de começar esse papo com uma pergunta clássica, né? Que é o seguinte, né? Quais são os motivadores, os fatores, os alavancadores aí para a Aramis começar a querer fazer uma transformação digital? Muito bem. Vamos lá, Sérgio. Para mim, acho que tem dois fatores principais que a gente que eu posso elencar. O primeiro é a mudança no próprio perfil de consumo. Então, acho que o consumidor, naturalmente, está sendo cada vez mais digital. A gente vê a quantidade de aplicativos novos que estão surgindo. Então, os próprios consumidores estão mais exigentes, buscando cada vez mais praticidade, comodidade, principalmente uma experiência diferenciada. Então, a gente, como empresa, viu a necessidade de se transformar para acompanhar essa evolução. E acho que a segunda é o seguinte: a Aramis é uma empresa de 25 anos, então ela cresceu, uma empresa tradicional, uma empresa que foi fundada aqui no Brasil, mas ela tem uma alma, a gente costuma falar que ela tem uma alma de startup e um incômodo natural pelo status quo. Então, ela vive se transformando. E dentro dessa transformação, a gente entendeu que para continuar ganhando relevância no mercado, a gente precisava transformar o nosso modelo de gestão para deixar a empresa mais ágil. E com isso a gente começou essa jornada e tem uns 3 anos que a gente está nessa jornada. E eu acho que o interessante de falar da Aramis é assim, acho que diferente do que da maioria das empresas que eu vejo, isso não foi uma transformação que começou dentro da TI e foi para fora. A transformação da TI faz parte de uma transformação que está sendo puxada pela empresa como um todo. Então, a gente se engajou nessa transformação para mudar todos os processos e todas as áreas da empresa. Inclusive, a Bacana. minha chegada aqui na Aramis, 2 anos atrás, já fez parte desse movimento por uma gestão mais ágil, mais dinâmica. Bacana isso. E vocês estão num ramo que é bastante complicado, né? Primeiro, o varejo. Segundo, você está competindo com grandes cadeias nacionais e internacionais, né, de roupa masculina, né? Sim. E eu sei que não é fácil isso, né? Isso depende muito da presença física e agora, principalmente da presença virtual de vocês, né? Então, realmente, vocês estão de parabéns. 25 anos aí no mercado já é uma vitória, né, no Brasil. E como é que vocês se estruturaram? Como é que vocês estão operando, levando essa transformação digital adiante do ponto de vista de organização, governança, estratégia? Como é que está sendo isso? Tá bom, vamos lá. Então, acho que assim, começando dentro de TI, então, dentro de tecnologia, a gente criou uma área dedicada de projetos. A gente ainda não está falando muito de inovação, mas muito para tocar os projetos mesmo, não competindo com o dia a dia. O dia a dia do varejo é isso que você falou mesmo, ele é puxado, é pegado. Acho que, na verdade, não é só varejo, né? Dia a dia em qualquer empresa ele é super puxado. Então a gente criou essa estratégia, essa estrutura para ela poder dar suporte na evolução tecnológica da empresa. No final do ano passado, a gente também fez uma mudança no e-commerce, então foi aí que eu assumi a cadeira do e-commerce. E a ideia era trazer a parte de digital mesmo mais perto de tecnologia, integrar melhor com todos os processos da companhia. Acho que é interessante olhar que o e-commerce para a gente ele não é só um canal de venda, mas
para a gente é uma grande vitrine e que a jornada do cliente passa pelo digital, mas ele também tem um foco em tentar levar mais fluxo para a loja, para que o cliente também experimente a nossa experiência de loja, que a gente acha que é bem diferenciada, um dos grandes diferenciais que a gente tem. Inclusive, no final do ano passado, a gente tocou um projeto digital que era 100% focado em não vender digitalmente, mas em levar cliente para a loja. E a gente faz isso constantemente. Isso quando eu olho tecnologia. Quando eu olho a empresa como um todo, como eu disse, o movimento ele não é só dentro de tecnologia, pelo contrário, TI está sendo puxado pela transformação da empresa. No final de 2018, a gente trouxe uma consultoria focada em transformação digital, não só digital, mas principalmente cultural. E de lá para cá a gente começou esse processo. Então a gente criou propósitos e valores bem claros, indo desde inovar até cuidar do nosso cliente, que é onde a gente acha que tem diferencial. E a gente começou a implementação dos processos ágeis, squads e equipes multidisciplinares na empresa. A gente começou pequenininho, então lá em 2018 eram 4 squads, com objetivos bem claros. A gente começou a gestão por OKR também. Então, já tendo os objetivos estratégicos bem definidos e guiando o que esses squads vão focar para entregar. Em 2019, então, foi o primeiro ano que a gente fez realmente o ano inteiro dentro dessa nova gestão. Então, o ano de 2009, a gente fez planejamentos estratégicos trimestrais, com os OKRs anuais e corrigindo o rumo da empresa ou dos nossos objetivos conforme a necessidade. E a gente chegou a ter quase 15 squads, acho que foram 15 squads rodando na empresa ao mesmo tempo. E squads aí a gente pode falar dos mais diversos. Desde um squad de cultura, que olhava o que a gente precisa colocar para a cultura, para fomentar a cultura, para deixar as pessoas mais engajadas, até um squad realmente de vendas, como é que a gente melhora as vendas na loja. E acho que é interessante falar que, assim, o ter a cultura ágil, isso era como a gente estava organizado em 2019 até começo de 2020. A pandemia chegou. O fato de a gente estar organizado assim ajudou na reorganização da empresa muito rápido. Então, a gente entrou em home office num dia. No outro dia, as tribos, que a gente estava fazendo gestão por tribo também, que eram quem cuidavam que os squads estivessem na trilha correta. As tribos viraram comitês estratégicos que se reuniam todos os dias. E os squads a gente chamou de SWAT, porque ali já não era mais um squad, então não era mais planejamento de 15 dias, era praticamente planejamento diário do que tinha que fazer na ação do dia seguinte. E usando as metodologias, as dailies, o Kanban, para fazer com que as decisões fossem rápidas, a execução mais rápida ainda, para a gente conseguir passar pela pandemia. Muito legal. Isso provavelmente vai ficar pós-pandemia também, né? Porque esse é o tipo de coisa que entra no sangue, né? E você vê que é muito mais rápido e ágil, né? Independentemente do que está acontecendo agora, né? No Brasil, no mundo, né? Muito legal, quer dizer que vocês já estão adotando práticas de governança, de estrutura organizacional. Eu acho que isso é muito bacana, principalmente para uma empresa nacional de varejo, né? A gente vê isso muito nas grandes empresas ou então empresas multinacionais, mas acho que vocês estão de parabéns. Vocês já têm alguns resultados que vocês já conseguiram emplacar? Sim, como eu disse, a gente começou isso lá em 2018 como um piloto, mas em 2019 a gente praticamente rodou o ano inteiro já nesse modelo. É óbvio que é um modelo, até por ser ágil, ele vai se adaptando. Então, por exemplo, a criação das tribos aconteceu só em 2019, não em 2018, mas sim, a gente teve. Então, quando a gente olha, ano passado a gente entregou quase 60 projetos usando essa metodologia. E é interessante notar que do primeiro semestre para o segundo semestre teve um crescimento de 200% nesse número. Então foram 20 no primeiro, foram perto de 20 no primeiro e quase 40 no segundo. Então muito porque a gente ali no primeiro ainda estava se adaptando à metodologia e depois a gente conseguiu colocar ela mais em prática. E aí são projetos dos mais diferentes aí que depois a gente pode conversar um pouco mais sobre. E a gente teve um foco muito grande em questão de otimização operacional. Então, a gente conseguiu medir
quase 30% de ganho efetivo de otimização operacional. Então, receita por pessoa que a gente tem dentro da empresa em 2019. Muito do que veio em cima desses projetos. Acho que tem um case que eu gosto de falar bastante, que é assim, a gente teve uma mudança de escritório também ano passado. E isso veio de um dos squads, dos primeiros squads lá que falava de cultura. E o squad entendeu que a gente estava... O escritório onde a gente estava, ali na Anhanguera, era um antigo CD da Aramis, que o CD a gente migrou para Vitória em 2018. O escritório já não fazia mais sentido com a cultura ágil que a gente estava colocando. Então, a gente foi atrás de um novo escritório. Hoje a gente tem uma casa que a gente encontrou ali perto da Faria Lima. Uma casa já toda com open space para todo mundo estar no mesmo ambiente, super colaborativo, então com espaços para reuniões rápidas. E o projeto inteiro da casa, entre a gente começar o projeto e a gente mudar, a gente levou menos de 3 meses. Muito usando o Scrum e as tecnologias ágeis deles dentro do projeto de uma casa. Então, não é só tecnologia que a gente consegue fazer com as metodologias. Outra coisa que a gente fez ano passado. Aliás, você está falando uma coisa que está me lembrando, né? Porque tanto o Kanban quanto o Scrum, né, as metodologias ágeis, não nasceram em TI, né? Sim, Elas a gente vê nasceram. muito ela sendo aplicada em TI, mas ela Exatamente. efetivamente a gente pode usar Elas ela para qualquer nasceram, coisa. elas nasceram na área de produção, né? Sim. Acho que um outro grande ganho, ano passado a gente também decidiu trocar os PDVs de todas as nossas lojas físicas. PDV é o sistema de venda. Então, a gente também tocou em mais ou menos 3 meses o projeto inteiro. A Quantos gente migrou PDV? todas, foram mais de 40, a gente migrou das nossas lojas próprias, agora a gente está no processo de migração para as franquias. E o interessante é que a gente não só migrou o PDV, mas a gente trouxe novas tecnologias. Então, a gente trouxe todo o lado do Omni, e aí a integração PDV com o digital começando a acontecer bem forte. Então, nesses mesmos 3 meses e meio, a gente implementou retiro em loja, ship from store, todas as lojas viraram mini warehouses pro e-commerce. Isso, isso requereu alguma alteração nos layouts das lojas, ou em vocês terem que comprar mais espaço, ou o próprio espaço que tinha foi só uma questão de reorganizar? Não, a gente não chegou a precisar mexer em espaço físico ainda. O e-commerce ainda ele tem crescido, mas ele ainda representa uma fatia bem pequena das vendas do varejo. Então, o espaço que a gente tinha foi suficiente. E se a pessoa compra pelo e-commerce, ela dá o CEP dela e você vê qual é a loja mais próxima, esse tipo de... Sim, a gente pode fazer ou por CEP ou por geolocalização. Se a pessoa deixar, a Ah, gente pega a tá. geolocalização dela e indica a loja mais próxima. E aí também, se a pessoa vai numa loja, não tem o que ela quer, a loja consegue consultar os outros estoques e mandar entregar na casa do cliente, para não perder, para continuar Sim, atendendo. É sim. interessante que assim, foi super rápido esse projeto, pensar 3 meses de projeto para a gente colocar isso no ar e rodando. Impressionante. E hoje ele representa, tirando nessa época de pandemia, quase 40% das vendas digitais é, já estão sendo usadas em cima de alguma modalidade do Omnichannel. Então, ele cresceu, foi uma curva bem rápida de adoção e de uso. Pelas contas que eu estou fazendo aqui, se você mudasse um terminal desses de venda por semana, você ia demorar o dobro do tempo, né? Vocês conseguiram fazer na metade do tempo, né? Não, teve dia da gente fazer 2 por dia. É, Então, a gente fazia um de manhã, um à tarde, aí deixava um tempo para estabilizar. E como a gente trabalhou muito no processo para ter certeza de que a migração era rápida, a gente conseguia fazer tranquilo. E o que a gente fez foi tentar separar um pouco também, não é que tudo entrou ao mesmo tempo. Então a gente entrou com o PDV, aí depois foi entrando com as novas funcionalidades, enfim, foi todo um processo realmente de ágil ali mesmo, de começa, melhora, 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 melhora. A última loja que a gente fez praticamente tudo junto ao mesmo tempo. agora, a troca de PDV foi só de equipamento ou você também trocou o ERP, você trocou ou o sistema de frente de loja também? Não, quando eu digo o PDV é o sistema de frente de loja. O A gente sistema não chegou a também, trocar né? equipamento, sim. A gente trocou o sistema de frente de loja Então, e, complicado. e
sistema de frente de loja e colocando essa nova integração do sistema de frente de loja com o e-commerce. E assim, tivemos problemas, naturalmente, acho que todo projeto tem seu nível de problemas, mas foi relativamente tranquilo na estabilização. Integrações todas funcionando. Tudo, 100%. Nota fiscal. Tudo, emitindo, pagamento acontecendo, cliente recebendo produto em casa, atualização de tracking, atualização de estoque, tudo certinho. Isso é importante. Eu já sofri isso também, cara. Não é fácil, não. Assim, e acho que teve mais algumas coisas que acho que são legais de falar. A gente começou a entrar num processo de RPA também. Então, a gente otimizou vários processos financeiros, inclusive um deles foi de pagamento de guia do e-commerce, que era um pagamento manual. Quando o e-commerce começou a crescer, isso virou inviável de ser manual, então a gente automatizou, alguns outros também. Na pandemia a gente continua fazendo, e o e-commerce que começa a crescer relativamente bastante, mês contra mês, desde lá dessa época que a gente colocou o Omnichannel. É isso que eu ia te perguntar. Antes de começar a crise, qual que era o percentual de vendas do e-commerce em relação às vendas totais? Porque na crise, óbvio que ele cresce, né? Relativamente, sim, né? Mas antes da crise, assim, você tem alguma ideia? Ele é um percentual pequeno, menos de 5%. Tá. E, de novo, o e-commerce está crescendo, ele ganha relevância. Tem bastante para crescer. A gente está crescendo praticamente todos os meses, desde setembro do ano passado. Legal. Mas o mais importante é ter essa relevância com o cliente mesmo. Então, a gente atender ele aonde ele quiser, do jeito que for mais efetivo para ele. Sim. E agora, nessa pandemia, então, o e-commerce meio que virou uma ferramenta para as lojas, né? Então, qualquer loja tem código do vendedor, as lojas conseguem atender o cliente pelo e-commerce, o cliente consegue comprar lá e a gente vincular essa venda ao vendedor. Mais que isso, o vendedor consegue levar a experiência de compra, de escolha com o cliente e basicamente mandar o link para ele só concluir a venda. Então, a gente colocou isso também agora na pandemia. Bacana. E isso também veio muito dessa metodologia, acho que esses squads, SWATs, então a gente colocou o e-commerce como ferramenta de venda, a gente colocou link de pagamento, venda por WhatsApp, acho que são outros ganhos que a gente conseguiu colocar rápido nessa pandemia. Bacana. Bom, e dificuldades aí, desafios, né? Nem tudo é flores, né? Como a gente sabe, né? O que vocês tiveram que superar nesse caminho? Acho que, como qualquer mudança cultural grande, acho que uma das maiores dificuldades que tem são as pessoas, né? Conseguir levar e mostrar que aquilo dá um benefício, principalmente hoje em dia isso acabou, mas no começo você trazer uma nova gestão tem um impacto ali na pessoa naturalmente. Que com o tempo, até por isso que a gente começou pequeno e foi crescendo para mostrar os benefícios dessa nova modelagem de gestão. Acho que tem uma outra coisa que boa parte do ágil é pautar as decisões em dados. Então, também trazer essa cultura, construir essa cultura de dados, os dados são meio espalhados tem dado de cliente, tem dado de venda, produto, então como é que tentar fazer toda essa junção dos dados e fazer com que as pessoas que têm muito ali, o varejo ainda tem muito disso, né? O sentimento na tomada de decisão. Então, levar os dados para a tomada de decisão também foi um desafio. E acho que quando a gente vai para uma transformação realmente da empresa, você fazer o balanceamento entre o que é operação, o que é inovação e fazer realmente criar aquela cultura de priorizar e ter foco é importante. E também foi um desafio ali no começo, porque a gente queria fazer muita coisa e a gente percebeu que a gente tinha que fazer menos coisa, mas com mais frequência, para a coisa realmente engatar. Ter foco também, né? Para não se diluir, né? É verdade. É isso aí. E quais são as principais lições que vocês aprenderam no caminho? Vamos lá. Para mim, acho que transformação ela é um processo. Ela não é bem difícil você pensar na transformação nos métodos tradicionais aí do PMI. O escopo, o prazo, é uma coisa que vai acontecer e você não sabe exatamente para onde essa jornada vai te levar.
e quais decisões você vai precisar tomar e quais correções de rumo você vai precisar fazer nesse meio do caminho. Então, acho que planejar uma transformação é algo que você tem que começar muito disposto a fazer essa transformação e a entender o que ela vai te levar, até onde ela vai te levar. Acho que tem uma coisa importante para mim que é a cultura antes da tecnologia. Então, tem até uma frase lá do Peter Drucker que fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã. É muito verdade. Então, se a gente começa pela tecnologia, talvez a gente faça uma digitalização, não uma transformação. Então, quando a gente começa pela realmente a cultura digital, a cultura de tomada de decisão rápido, de errar, de ser mais ágil, e aí depois você vai achar essas tecnologias que você precisa para fazer com que essa transformação continue. E acho que uma coisa que a gente aprendeu bastante na Aramis é que assim, as metodologias, elas podem ser moldadas. Não existe uma implementação de uma metodologia 100%. Lê o livro, vem e implementa. Cada empresa tem uma realidade, cada área tem uma realidade, cada pessoa tem uma coisa sente aquilo de um jeito diferente. Então, você ter processos e ter metodologias adaptáveis é muito importante nessa transformação. Eu acho que você está por último... tocando... Desculpe. Vai lá. Não, pode falar. Não, eu acho que tem um ponto muito importante aí, que geralmente as pessoas são levadas, né, ficam deslumbradas com metodologias ágeis e esquecem de que o que a gente chama de burocracia foi o que sustentou durante décadas o resultado das empresas e que nem tudo precisa ou deve ser ágil. Então, se uma empresa for totalmente ágil, né, vai ser um caos, que você não consegue controlar 1.000 squads, 500 squads, não dá para você... e se a empresa também não fizer nada, ela vai perder a velocidade da história, né? Ela vai perder para a concorrência. Então, cada empresa, como você está falando, ela tem que encontrar o seu equilíbrio entre até que ponto o que vale a pena agilizar, o que não deve se agilizar, sendo que a própria burocracia, se ela trabalhar de uma maneira harmônica com a agilidade, ela convive bem com isso, porque você impregna as pessoas com esse conceito, né? Mas não necessariamente você precisa se deslumbrar e querer escalar a agilidade para 100% dos processos da empresa. É isso que eu acho, né? Não, é muito isso. E de repente, cada processo que você vai escalar, ele vai escalar de um jeito diferente. Hoje a gente tem 4 tribos. A gente vê que a tribo de que olha a eficiência operacional, ela consegue ter coisas muito mais palpáveis do que uma, por exemplo, de cultura. Então, mesmo dentro da mesma empresa, você pode ter jeitos diferentes de olhar para a coisa e ainda assim ser ágil. Sim. E atingir os resultados que a gente espera. Acho que a última coisa que eu ia falar é que tem um olhar, para mim, de transformação digital inclui muito essa transformação cultural, inclui a parte de dados e tecnologias e o cliente. Então, é ter sempre esse olhar de qual que vai ser o impacto disso lá no meu cliente da ponta para que a gente consiga priorizar tudo isso com esse olhar. Mesmo porque essa é a essência da metodologia ágil, né? O cliente como centro de tudo, né? Para isso que você tem o OKR, uma série de coisas, né? Sim. Eu estava lendo ontem que o Jeff Bezos, ele tem plena consciência, desde que ele começou a trabalhar com os times ágeis, que nem todos dão resultado. Mas ele falou que, às vezes, o resultado demora 5 a 7 anos para sair, né? Tanto que a própria Amazon levou 10 anos tendo prejuízo, né? Só a partir de 2005 ela começou a virar e hoje ser essa companhia de $1 trilhão, né? Mas ele falava que, quando você tem projetos que não são de eficiência operacional, apesar de você não ter indicadores quantitativos, você vê através de algumas mudanças de atitude, né, que aquilo ali é uma coisa que vai deixar o cliente satisfeito. Então, aquilo já é por si só um indicador positivo do sucesso daquela iniciativa, né? Então, eu acho isso muito importante também o que você está falando, da cultura. Sim. Não, é muito claro para mim que os passos, você tem, eu acho que, de novo, cada empresa tem o seu, mas esse passo da gente tocar a transformação cultural leva a um ganho que a gente não conseguiria se a gente tivesse feito ao contrário lá atrás.
Ficaria restrito a TI, Hoje, né? sim. Legal. Vinícius, estamos Sim. chegando aqui no final do nosso papo. Alguma coisa adicional que você gostaria de falar? Alguma mensagem? Não, acho que assim, o ponto é para quem está querendo se transformar, é uma jornada. Não esperem que seja um marco no meio de uma transformação de uma empresa. É uma jornada, e é uma jornada que vai ter altos, vai ter baixos. O importante é ela estar alinhada e com um objetivo claro de transformar. Perfeito. Perfeito. E assim a gente encerra aqui mais um bate-papo super legal com o Vinícius. Eu acho que foi muito bacana você falar como é que vocês foram pragmáticos, conseguiram ter resultados aos poucos, foco. Muito bacana isso. Vocês estão de parabéns. Queria agradecer muito aí compartilhar essa experiência com a gente. Queria agradecer ao pessoal aí que assistiu ao vídeo. Se vocês gostaram, por favor, assinem o canal, muito importante, até para vocês saberem, acompanharem, né, quais são os novos vídeos. Aí toda semana eu estou trazendo vários vídeos falando com CIOs. Então vocês estão tendo a oportunidade de ver realmente como é que está acontecendo a transformação digital na empresa, não pela boca dos fornecedores, né, ou pela boca dos acadêmicos, mas efetivamente com quem está fazendo a transformação digital acontecer. Vou deixar aqui também nos comentários uma série de links interessantes para vocês, o meu e-book, tem também um link para o seminário, para o webinar de transformação digital, introdução, né, para vocês poderem entender melhor todas as estratégias que o Vinícius utilizou aqui. Tá? Então, mais uma vez, Vinícius, super obrigado aí por tudo. E espero que daqui a algum tempo a gente esteja aqui conversando de novo sobre mais novidades aí na Aramis. Eu que agradeço o convite, Sérgio. Muito obrigado. Grande abraço aí. Tchau, tchau. Tchau.